Nossa série desse mês é Desvencilhando-se de todo peso, livrando-se de todo peso, deixando a parte de lado todo peso. As várias versões, traduções de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nós vamos usar essa passagem para iniciarmos a nossa série. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Aí onde você está mesmo, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra, e que seja uma manhã de reflexão, de autoexame, e que cada um de nós esteja disposto a depositar aos teus pés tudo que nos aflige, tudo que nos impede de ter uma vida de vitória, tudo que prende os nossos pés, tudo que obscurece a nossa visão, tudo que nos embaraça na carreira que o Senhor propõe a cada um de nós. E que nós possamos sair desta série completamente livres para corrermos com desenvoltura a carreira que o Senhor nos propõe, para sermos feitos conformes à tua imagem, a imagem de Jesus Cristo de Nazaré, para que todo o propósito estabelecido no céu se cumpram em nossas vidas. É o que nós lhe pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? A carta aos Hebreus, como o nome próprio diz, se refere, foi destinada aos judeus que se converteram e que se convertiam ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa carta foi uma carta escrita para encorajamento, para estimular os hebreus, os judeus convertidos, a permanecerem no caminho de Cristo, a permanecerem fiéis ao chamado de Cristo, ao chamado de Jesus. Essa carta, que não tem nome, não tem autor definido, conhecido, ela foi escrita por volta do ano 60 ao ano 70, para esses homens e mulheres que se convertiam a Jesus Cristo de Nazaré. Esses homens e mulheres, essas famílias, eram perseguidas por terem aceito o chamado da cruz do Calvário, de terem se apropriado da obra redentora da cruz do Calvário, abandonando a velha aliança. Quando estavam aqui na nossa ceia do Senhor, no mês de março, foi março, né? Mês de março, que falamos aqui sobre a nova aliança no sangue de Jesus. Há algumas religiões por aí e coisas desse tipo acontecem. Se você sair de lá, ninguém fala com você, nem sua família, ninguém compra no seu armazém, ninguém anda do seu lado. Apóstata. Imagine esse povo tão criterioso com relação às coisas de Deus, ao culto a Deus, aos sacrifícios, aos dias, às comidas, às oferendas que eram entregues, às ofertas que eram entregues, simplesmente agora dizendo que obedeceu, atendeu, conheceu e aceitou o chamado de alguém que morreu na cruz do Calvário, foi crucificado com a morte das mais cruéis.
Um jurista romano da época, ele dizia o seguinte, que você prender um romano é reprovável. Você açoitá-lo é repugnante. Crucificá-lo, então, era inadmissível. E como alguém que cria em Jeová, na lei de Moisés, povo de Abraão, se volta para alguém que morre dessa forma tão vexatória, com a coroa de espinhos, açoitado, dilacerado, cuspido, esbofeteado, ouvindo apupos da multidão, como ele agora é o Deus Senhor, cujo sangue tirou o pecado do mundo. Que rei é esse que tem uma morte tão vergonhosa? No livro A Cruz de Cristo, de John Stott, há alguns relatos, inclusive, que faziam desenhos para simbolizar os que criam em Jesus. Faziam um homem com a cabeça de burro. Era a forma como eles tratavam os cristãos da época. Homens com cabeça de burro, que criam, se rendiam, ainda diziam que era rei. Alguém pobre, que morreu da forma como morreu, com a morte mais cruel e mais vexatória possível. Agora imagine você no meio do seu povo. Você, quando se converte no seio da sua família, uma família que tem uma tradição religiosa, seja lá qual for, e você resolve aceitar o chamado de Jesus para abandonar toda a sua tradição familiar. Você fica até meio com vergonha, né? De chegar em casa e dizer assim, não, eu não vou beber isso aí, não. Porque agora eu sou de Jesus. Oh, mas e a festa do fulano, do Beltrano? Não. Eu agora só sigo a Jesus. Chega trava aqui, né? Aguardando a censura do pai, da mãe, do irmão, do primo. Era essa a situação desse povo. Eles perdiam seus bens para os seus próprios patrícios e para Roma. Perseguidos. E alguns deles cogitando voltar para a sua religião original. Porque eu aceitei Jesus, parece que eu não dei muita sorte, né? Quantos aqui já tiveram essa sensação? Parece que eu vivi até bem, né? Aceitei Jesus, é só bronca, né? Eu vejo aí, liga a televisão, tá um lá, eu era empregado, limpava o banheiro do hotel, hoje eu sou dono do hotel. O cara falou, nossa. Aí você aceita Jesus, você volta para a sua casa, ei-la, destruída e queimada, como Davi encontrou Ziclag quando ele retornou lá na terra dos filisteus. E agora? E alguns cogitando voltar para o judaísmo. Portanto, a carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento. E aí ele traz um rol de homens e mulheres de Deus, no capítulo 11, relatando os feitos desses homens e mulheres que, pela fé, obtiveram bom testemunho diante de Deus. Pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Raabe, porque foi fiel Abraão, porque foi fiel Noé, porque foi fiel Raabe, independentemente das circunstâncias e da perseguição, ou mesmo o dano próprio que pudessem experimentar por serem fiéis a Deus. Ele traz esse rol de homens e mulheres, heróis da fé. E aí em seguida ele diz, portanto,
tendo a rodear-nos tamanho nuvem de testemunhas. Agora, testemunhas para quê? Para sentar na arquibancada e ficar lá. Ih, caiu! O Zé Ricardo vai tentar ali, movido pela fé, e aí Abraão vê que o Zé Ricardo fracassou. Eu quero é ver agora. Eu consegui. Essa nuvem de testemunhas que não se encerrava naquele hall e muito menos naquele tempo. Nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, homens de Deus que desde então deram bom testemunho e têm expectativas para o nosso desempenho. Pelo nosso desempenho. O pastor Brito acabou de falar do pastor Luiz, com a lembrança do tempo da sua conversão, da sua mocidade. Isso é uma nuvem de testemunha, aqueles que estavam lá. Quantos de nós, mais novos, estamos diante daqueles que são mais experientes, e estamos ali seguindo o mesmo caminho, não ficamos preocupados. Noé está lá. Abraão está lá. Estevão está lá. E eles estão lá nutrindo uma expectativa santa de nos verem vencermos como eles venceram. A testemunha, os espectadores nesse estádio onde corremos estão ali torcendo pela nossa vitória, não nos julgando e criticando o nosso desempenho. Mas estamos ali para dizer para cada um de nós que, não obstante as dificuldades, os obstáculos, as perseguições, o mesmo Deus que lhes deu vitória vai nos fazer prosperar e nos dará vitória conforme o seu propósito para as nossas vidas. Eles estão ali para dizer: vencemos pelas mãos de Deus, vocês vencerão também. Não fraquejem, não retrocedam, não sucumbam à perseguição, não sucumbam às dificuldades, às carências, porque sei viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está sentado lá também, testemunhando a nossa jornada. Passou pelo que passou, mas dando testemunho de quando nós confiamos no Senhor, Ele fará prosperar nosso caminho. Nenhum deles, de Gênesis a Apocalipse, nenhum nome citado na Bíblia, venceu porque tinha algo a oferecer para Deus. Todos venceram porque de Deus receberam provisão para serem vitoriosos. Porque foram fiéis ao chamado, fiéis à vocação, fiéis ao Deus que os chamou. E essa carta veio como mensagem para nós, para que da mesma maneira nós não venhamos a retroceder no chamado, nós não venhamos a sucumbir às circunstâncias. Agora, precisamos tão somente nos desvencilhar, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, correndo a carreira que nos está proposta com perseverança. Existem palavras importantes nesse texto. Primeiro, há uma diferença entre peso e pecado. Peso, pelo original, é embaraço, estorvo. O pecado, ele é ativo. Porque ele diz que o pecado tenazmente nos assedia, nos persegue com propostas para nos fazer cair. Esse precisa ser controlado, precisa ser resistido
e se porventura eu cair, confessá-lo, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Vigilância, controle, rejeição, confissão. Agora o peso são embaraços, estorvos que ou colocam em nós, ou nós mesmos atamos aos nossos lombos. O peso que são atados em nós é o peso da rejeição no ventre, é o peso da repulsa do companheiro, é o peso de uma vida voltada para os prazeres do mundo. Há quem coloque peso sobre nós. Há quem use da religiosidade para colocar peso sobre nós. Há quem use do legalismo para colocar peso sobre nós. Ainda no ventre da mãe, a mãe rejeitar o seu filho que está no seu ventre. São pesos que, se não tratados, se não alijados, nos acompanham e nos embaraçam a corrida, nos impedem de ter uma corrida fluida, poderosa, onde nós ali iremos crescer de fé em fé, de glória em glória, de etapa em etapa, saltando os obstáculos, vencendo as demandas. Há aqueles pesos que nós mesmos tomamos sobre nós, que são os prazeres do mundo, os prazeres da riqueza, a ganância, a cobiça, e nós vamos trazendo sobre nós pesos. Vai trazendo sobre nós, amarrando nas nossas pernas, tijolos, que nos impede de prosperar na corrida, de avançar na corrida, de ter uma vida de rei, de reinar hoje, por conta daquilo que nos embaraça, por conta daquilo que nos impede de romper, por conta daquilo que nós cultivamos. Sabemos quais são os nossos novelos, sabemos quais são os nós, como diz minha mãe, nas costas que nós temos, nossos problemas. Nós sabemos o que nos impede, nós sabemos o que vira e mexe e volta diante dos nossos olhos. Nós sabemos coisas que, quando nós pensamos que estamos livres delas, elas brotam diante dos nossos olhos, apontam o dedo na nossa cara e diz: cheguei, Brasil. Pensou que eu ia sumir? Eu só dei um tempinho para você. Olha eu aqui de novo. Isso é peso. Não necessariamente um pecado, mas coisas que nos impedem de experimentar e comer o melhor desta terra. De termos um casamento abençoado, de termos a relação com os nossos filhos abençoada, de ter uma vida financeira, uma vida profissional, uma vida ministerial abençoada. Porque há pesos que carregamos e que não deveríamos carregar. Há circunstâncias que nós enfrentamos que impedem, que dificultam, que embaraçam o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Porque, sinto dizer, o seu projeto, se não for o projeto de Deus, não vai prosperar. Quem tem propósito é Deus, não somos nós. Quem tem planos é Deus, não somos nós. Isaías 55, ele diz: os meus planos são mais altos do que os teus planos. Os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos. Em 1 Coríntios 10, 31,
O apóstolo Paulo diz o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei-o para a glória de Deus. Os meus planos só irão prosperar se forem feitos, concebidos, concretizados, realizados para a glória de Deus. Porque Deus é soberano e não há quem possa fazer com nenhum dos seus planos venham ser frustrados. Só iremos prevalecer, só iremos prosperar se os planos de Deus forem contemplados em nossos projetos. É virar pastor? É virar um diácono? É vir para a igreja? Fazer obra de Deus? É ser um advogado para a glória de Deus. É ser um professor para a glória de Deus. É ser um policial para a glória de Deus. É ser dona de casa para a glória de Deus. É ser gari para a glória de Deus. Todas as coisas, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que faça para a glória de Deus. Nós só vamos ter desenvoltura na nossa corrida se fizermos tudo para a glória de Deus. Romanos 8, 29, 28, diz assim, que nós, todas as coisas, hão de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, para aqueles cujo propósito de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, para aqueles que cumprem o propósito que Deus estabeleceu para nós. Há um propósito geral, nós vimos aqui, há um propósito específico, há um chamado geral, há um chamado específico. O chamado específico nunca vai ser superior ao geral. Ele nunca poderá prejudicar o chamado geral. E a lógica de Deus para nós é que a nossa vida não seja tropeço para os demais. O nosso projeto de vida, a nossa jornada, as nossas ações e realizações não podem ser tropeço para a vida daqueles a quem o Senhor quer salvar. Por isso, tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. E nós só vamos cumprir o propósito de Deus se nós nos livrarmos de todo o peso que nós carregamos. Deixar de lado, despojar, alijar, tirar de sobre si, para que possa andar com desenvoltura, correr com desenvoltura a carreira que nos está proposta. O autor descreve a vida cristã como de um atleta que faz uma corrida numa vasta arena, apinhada de espectadores que venceram a corrida e estão nas arquibancadas como uma nuvem de testemunhas, como exemplo para nos encorajar a prosseguir. A carreira da vida, que é importante, da vida cristã, não é uma escolha nossa. Foi proposta para nós pelo próprio Deus. É o nosso Deus quem nos inscreve nela. É Ele quem nos receberá na reta final. E é Ele quem nos acompanha a cada passo da corrida. Tudo para a glória de Deus. O Senhor nos inscreveu, Ele é quem nos receberá na reta final, Ele é quem nos suprirá em cada passo dessa corrida, para que se cumpra o seu propósito sobre nós. E diz: corram com perseverança.
Perseverança não é apenas obstinação, a vontade de chegar. Perseverança, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, é correr com paciência triunfadora. Enquanto corre, louva o Senhor. Porque não passa no seu coração desistir. Não passa na sua mente que o Senhor vai fraquejar e vai falhar na sua palavra. Porque não passa nos seus sentimentos que o Deus que o chamou e o inscreveu naquela corrida não o sustentará no decorrer dela. Paciência triunfadora. E aí a gente vê Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago 1, do 2 ao 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo... Alguém falou aí? Não? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra carreira fala de agonia. A palavra aqui no grego usado é a palavra que define como agonia, agonizante. É uma corrida que vai ao extremo da agonia. Por isso, precisa de disposição e perseverança para vencê-la. É algo que traz agonia, sofrimento do corpo, para poder permanecer e prosperar nela. E aí nós vamos voltar aqui para falarmos um pouco mais sobre pesos. Todos nós aqui temos algo a lançar fora. Todos nós aqui temos algo que nos embaraça a jornada. Todos nós aqui carregamos pesos que nos embaraçam a corrida. Uns mais, outros menos. Mas todos nós aqui temos o que alijar para que nós possamos percorrer essa vereda de forma vitoriosa. Todos nós aqui, todos os dias, temos que travar as nossas batalhas com os nossos próprios pesos. Todos nós aqui, basta o primeiro fôlego, temos que lidar com os nossos próprios pesos. Estou falando alguma verdade aqui? Alguém pode levantar a mão para dizer, eu não. Que aí nós vamos orar, porque, né, Milena? Vamos orar, né? Pode subir. Que depois de Jesus, só você. Todos nós temos. Todos nós temos que lidar com a ansiedade. Todos nós temos que lidar com a nossa própria inveja. Todos nós temos que lidar com as nossas próprias frustrações.
Todos nós temos que lidar por algo que nós passamos no ventre da nossa mãe, ou quando eram crianças, quando crescemos como adolescentes. Esses dias eu conversava com alguns colegas, né? Lembrando do tempo que eu estava no colégio e na época da Marinha também. E eu mostrei até a foto para o colega, porque os colegas me chamavam de General Urco. Quem conhece o General Urco aí, levanta a mão. Só o Júnior. Você conhece, né? É porque o telão não está funcionando. Era o general do planeta dos macacos. Depois põe aí. Agora não, porque agora não pode mexer no celular. Olha lá depois. Eu encontrei um colega uma vez. Entrei no voo, né? Tem tempo, uns 10 anos. Sentadinho lá. Aí o piloto saiu. Eu falei, rapaz, Alfredo? Mas ele era piloto de navio, agora é piloto de avião. Quase que eu falei assim, eu vou descer. Aí eu chamei a comissária de bordo e falei assim, é Alfredo aquele ali? Ela fez, piloto, Alfredo. Eu fiz, você fala com ele lá. Aí tocou nele, que ele olhou para mim e eu falei assim, ô Maguila, tá fazendo o que aí? Mó bocão. Ô Maguila! E veio andando pelo corredor. Ô Maguila, tá fazendo o que aqui, cara? Aí eu vou xingar ele também, né? E aí, Choquito? Foi chum trocado. Fala, Choquito! Ele era cheio de espinha na época, né? E a gente passou por cada situação. Uma vez a empresa de telefonia fez uma obra lá na porta do meu prédio, e era um prédio de 4 andares, 2 subsolo, 2 para cima. O nosso era o primeiro subsolo. Aí fizeram uma obra lá em 1986, viu? E chovia, enchia a rua. E aí eles abriram o buraco lá na calçada nossa, lá do prédio, e a água enchia a rua e sumia. Um buracão desse tamanho, né? E um belo sábado, uma chuva daquela, meio de março, as águas de março. Eu estava no prédio de vizinho, conversando, aí aquela chuva, raios e tal, aquele negócio todo. Daqui a pouco eu vi o poste da porta do meu prédio fazer assim, ó. Foi, sumiu o poste. Quando eu cheguei lá, caiu tudo. Não teve ninguém ferido, não aconteceu nada. E aí eu estudava no Colégio Militar do Exército, né? Na segunda-feira eu não fui. Na terça-feira eu peguei o jornal do dia do acidente para justificar a minha falta na segunda. E eu fui com um sapato e o outro um chinelo, porque eu não achei o sapato. E eu entrei na sala e fui mostrar para o professor, né? Aquela cara de coitado, né? O professor caiu aí. Aí um colega olhou assim e falou assim, ih, o barraco do negão caiu. Eu falei assim, pensei que o pessoal ia, poxa, cara, né? Você... E outra vez, colega, todo mundo lá, pô, negão, você é feio pra caramba, hein? Cara feio, você é feio. Aí eu, cara, aí veio eu estava debruçado assim na mureta, ele veio, parou do meu lado, olhou para mim, negão, seguinte, não liga para esse pessoal não. Isso é bonito, bicho. Isso é bonito mesmo. No mundo dos feios, o cara veio, um artista, um desse, né? Ele veio, debruçou, demonstrou aquela empatia, sabe? Eu estou falando isso, assim, estou sendo bem exagerado, porque há situações que vão marcando a gente. Até o dia de eu converter, tudo que eu me envolvia, na minha cabeça, ia dar errado. E pasmem, dava errado. Se tivesse um nome para ser esquecido, era o meu. Lista dos que vão para o acampamento, tal, não sei o quê, foram escolhidos, selecionados. Eu falei, meu nome não vai estar lá. E não estava.
Tudo isso vão vindo. Mas tem coisas mais graves. Tem pessoas que sofrem do fundo da alma com eventos da sua história. Hoje a pessoa é ansiosa. Hoje a pessoa é agressiva, rancorosa, ressentida. Hoje essas pessoas não conseguem conviver em comunidade, não têm empatia pelas outras. Tem também os soberbos. Tem também os que foram tão tratadinhos como um reizinho da família que não aceita nada contrário. Para o meu bebezinho, que traz até hoje salvos, convertidos, se apropriaram da obra redentora da cruz do Calvário, vão para o céu, mas levam uma vida de luta diária e que não se esforçam para enfrentar os seus próprios pesos, para terem uma corrida desenvolta, fluida, vitoriosa. Carregam todo tipo de ira, linguagem obscena do falar, diz o apóstolo Paulo, maldade, perversidade. Mas não é porque elas são exatamente más em si, não. É porque carregam pesos desconfiados, desconfiadas. Porque os pesos falam mais alto. Porque carregam nas costas fardos pesados. Sofrem dia após dia, noite após noite. Não dormem, mas não dormem porque tem uma missão, porque Deus chama para levantar, não. Não dormem. Looping. Pensamentos recorrentes. A culpa muitas vezes vem, vai. Fica igual Jacó, com medo do passado. Não conseguem se aproximar, não conseguem se reconciliar, não conseguem dormir à noite, não conseguem edificar, porque carregam esses pesos. Eu dei alguns exemplos. Pode ser alguém que no ventre da mãe foi rejeitado, a mãe não queria. Ao tê-lo no parto, rejeitou. E até hoje carrega os seus traumas, as suas feridas. A nossa alma é como se fosse um negativo. Para alguns aqui não sabem o que é negativo. Que bota na máquina de tirar foto. Hoje não tem mais negativo, né? Eu achei uns lá em casa, Gilson. Eu perguntei assim, qual museu revela essas fotos minhas aqui? Deve ser no museu, deve ter um equipamento assim de última geração, né? Porque os caras mexem com coisa velha, né? Eu falei assim, rapaz, não tem mais essas fotos, não. Eu olhando assim, tinha aquela que você botava no monóculo, né? Coisas do passado. E a alma da gente registrando. É como se fosse um negativo, porque o negativo, ele simplesmente absorve a luz e deixa a marca lá. Foi igual o Covid no pulmão de muita gente, ficou lá. E cultiva isso. Alguns porque se sentem bem. Eu falei uma vez para uma pessoa que não está entre nós mais. E essa pessoa, ela se vangloriava de ser má. De chamar o irmão de analfabeto. Eu falei assim, eu não gostaria de viver debaixo dessa tenda sua, não. Mas que tem prazer. A pessoa falou assim, muda. Que isso?
Ah, comigo é assim. Eu odeio. Tem pessoas que cultivam, que gostam, que se sentem bem em destilar veneno, maldade, ódio. Mas tem pessoas que vivem com isso, mas não sabem onde vai descarregar isso. Ignorante. Não, ignorante no sentido de ignorar a solução. Eu estou cheio de explicação hoje. De ignorar que há um caminho, que há um meio de me desvencilhar disso de forma eficaz. Que eu posso fazer e vai dar o resultado. Tem quem conheça, tem quem goste e tem quem não conheça isso. E hoje nós vamos nos dirigir àquele que tudo pode por nós. Aquele que é capaz de nos tirar debaixo da tenda da perversidade, de nos tirar debaixo dessa conjuntura e desse ambiente de traços de alma, feridas, máculas, dificuldades que nós carregamos e que o Senhor e aquela nuvem de testemunhas torce para que nós nos desvencilhemos delas, para que eles possam testemunhar a nossa vitória. E só existe um meio. Jesus Cristo de Nazaré. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem tarja preta, não tem remédio que seja capaz de nos ajudar a nos desvencilharmos dos pesos que diariamente nós labutamos com eles. Só Jesus Cristo de Nazaré. Os médicos, psicólogos, remédios vão nos ajudar a conviver com eles. Tem seu lugar e seu momento. Às vezes é um momento de crise. Dá um remédio, um sossega-leão aí, senão quebra tudo. Mas só há um remédio eficaz e definitivo. É nos voltarmos para a cruz de Cristo. E aos pés da cruz, entregarmos todo o peso. Entregarmos a Ele todo o fardo. Para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa jornada. Lançando sobre ele as cargas, sobre Jesus. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Tomai, vinde a mim, todos vós, cansados e sobrecarregados, melhor dizendo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma. Primeiro, vinde. Nós sabemos onde está Jesus. Todos nós conhecemos a Jesus, conhecemos o caminho de Jesus, conhecemos o lugar de Jesus.
Quantos estão cansados e sobrecarregados dos pesos que carregam? Todo mundo tem o seu. Não cansou ainda não? Eu estou de mão levantada. Isso aqui não é só para fazer vocês levantar a mão, não. Tenho meus pesos. E eles cansam. Porque nós temos que correr, não podemos parar. E Jesus diz: e eu vos aliviarei. A primeira coisa, quando nós decidimos buscar a Jesus com as nossas cargas, Ele nos alivia o peso. É instantâneo. Ele nos alivia as cargas. Ele tira de sobre nós todo o peso que carregamos. E Ele diz: eu vos aliviarei e toma o meu jugo e aprendei de mim. O alívio é imediato, mas em seguida vem o jugo de Jesus, que Ele diz que é suave. E Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. Primeiro o alívio, depois o jugo, depois o andar com Jesus, depois o descanso. Quantos querem um descanso para a sua alma? Deixa Jesus aliviar a carga. Toma o jugo de Jesus. Anda com Ele e aprende com Ele. E Ele nos conduzirá a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Porque Ele é o nosso pastor que nos conduz em triunfo para a sua própria glória. Esta manhã, descarreguemos os nossos pesos diante de Jesus. Ele vai nos dar alívio. E esse alívio é o inspirar profundo do ar puro da sua presença. E tomar o jugo de Jesus. Andar com Jesus, no caminho de Jesus, no ensino de Jesus, e Ele nos conduzirá ao descanso, ao lugar de descanso. Discípulos chegam diante de Jesus, Jesus diz: vocês não vão embora também não. Essa pregação aqui já foi, a maioria foi embora e vocês não vão embora não. E Pedro diz o quê? Para quem iremos? Não é para onde. Para quem iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna. Não importa o lugar. Importa é acolher no coração a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a vida eterna, o descanso eterno, nos será garantido. Tem um hino que eu ouvi esses dias, refletindo sobre essa palavra. Hino antigo. Por essa razão, eu tenho que pôr a letra aqui. Que fala basicamente disso. De colocarmos diante de Deus tudo. Colocarmos diante da presença de Deus tudo, para que aquilo que eu estou pedindo possa fluir. Porque nós estamos diante de um Deus confiável. Carta aos Hebreus, capítulo 4, o autor de Hebreus diz: e nos acheguemos confiadamente ao trono da graça, porque o nosso Deus é digno de toda a nossa confiança. Por isso, quando Ele diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, nós podemos nos apresentar diante dEle com o peso que for,
do tamanho que for, com a aparência que for, e Ele nos aliviará. Porque Ele é confiável. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Senhor nos quer bem. O Senhor nos quer fazer prosperar. O Senhor nos quer fazer romper nessa jornada, nessa corrida. O Senhor quer nos ver crescendo a cada dia. O nosso Deus tem expectativas ao nosso respeito. O nosso Deus tem pensamentos ao nosso respeito. O nosso Deus foi quem nos criou, foi quem nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Foi Ele que estabeleceu um propósito para mim e para a sua vida, todos os nossos dias, escritos e determinados, enquanto nenhum deles havia ainda. O Senhor nos lançou nesta dimensão e nesta geração, para sermos luz deste mundo e sal desta terra, para cumprirmos o propósito do seu chamado, para sermos aqui aqueles que glorificam a Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, pelo nosso casamento. Ele nos formou e nos capacitou. Ele que nos habilita a fazer a sua obra. É Ele que nos chama a sermos filhos de Deus, amados em que Ele se compraz. É Ele que nos separou deste mundo. Ele que nos chamou para sermos luz e sermos sal. É Ele que nos dá força e poder pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É Ele que nos levanta em meio à dificuldade. É Ele que nos sustenta em meio à carência. É Ele que nos abraça enquanto dormimos. É Ele que nos ensina cada manhã. É Ele que nos dá o pão para alimento. É Ele que nos dá força para o trabalho. É Ele que nos dá, ó Deus, saúde. É Ele que em tudo nos enriquece. Tudo isso para a sua própria glória. Nós temos o privilégio de termos nos acertado com o chamado de Deus, de termos nos acertado com o chamado e com o propósito que o Senhor estabeleceu ainda no ventre da nossa mãe, para que nós possamos hoje dizer: eu não tenho nada a esconder diante de Deus. Vou colocar os meus pesos, as minhas aflições, aquilo que minha mente e meu coração me acusa. O Senhor não me acusa. O Senhor me restaura. O Senhor é quem derrama do alto o seu bálsamo e refrigera a minha alma. E põe no meu coração um cântico novo, porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é generoso, Ele nos trata com graça sobre graça, e é Ele que nos sustenta. Ele tem o seu nome, meu irmão, inscrito na palma da sua mão. E Ele não mente. Em Jesus Cristo, todas as promessas de Deus, nós temos o sim e o amém.